O silêncio dentro do palácio de Buckingham naquela manhã parecia pesado, deliberado, quase ensaiado. Os cortesãos pararam de falar quando a pasta carmesim lacrada apareceu ao lado da mesa do rei Charles, e até mesmo assessores de alto escalão teriam evitado contato visual enquanto o monarca assinava a última página. Mas não foi a assinatura em si que causou ondas de choque nos círculos da realeza. Era o nome escrito abaixo do decreto, Camilla. Segundo rumores que agora vazam para além dos muros do palácio, o documento pode ter mudado o futuro da coroa para sempre. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Relatos sugerem que a carta não foi apresentada como uma mera formalidade. O assunto foi tratado com o tipo de silêncio geralmente reservado para questões de sucessão, segurança e sobrevivência da realeza. Nos círculos do palácio, assessores supostamente entenderam imediatamente que não se tratava apenas de cerimônia. Tratava-se de poder. Tratava-se do futuro da monarquia após Charles. E, o mais perigoso, de saber se os direitos de coroação de Camila permaneceriam intactos ou se a instituição começaria discretamente a separar sua posição pessoal da estrutura sagrada da coroa. Aqueles familiarizados com o ambiente em torno do rei o descrevem como emocionalmente exausto, dividido entre a lealdade privada e o dever público. No entanto, segundo rumores, sua mão não tremeu quando a última página foi assinada. A decisão já havia sido testada pelos canais legais, revisada pelas estruturas confidenciais do palácio e ponderada em relação aos alertas daqueles que acreditavam que a monarquia não podia se dar ao luxo de outra ruptura interna. A princesa Anne teria sido informada. O príncipe William também estava envolvido, e isso por si só já indicava algo preocupante aos seus principais assessores. Não se tratava de um ato impulsivo de um monarca fragilizado. Era uma ação controlada, quase imediatamente. Pequenas mudanças começaram a se espalhar pelo palácio. Não anúncios dramáticos, nem declarações públicas, nada que pudesse ser contestado diretamente. Em vez disso, era a linguagem da monarquia em sua forma mais fria. Acesso restrito, correspondências redirecionadas, planejamento cerimonial mais rigoroso e assessores que, de repente, se recusavam a discutir assuntos que antes tratavam abertamente. O nome de Camilla, segundo fontes internas, passou a ser associado a um novo tipo de cautela. Cada coroa, cada documento, cada cerimônia futura parecia agora carregar uma pergunta invisível. O que Charles acabara de remover? E quanto disso jamais poderia ser restaurado? A parte mais devastadora não era a carta em si, mas a mensagem por trás dela. Por anos, Camilla estivera ao lado de Charles como sua consorte, coroada sob os holofotes da história durante a ensolarada coroação de 2023. Mas agora, a portas fechadas, a mesma instituição que a alçou ao poder estaria, segundo relatos, estabelecendo limites rígidos para o que ela poderia levar adiante. E na Casa de Windsor, limites raramente são acidentais. Mas a verdadeira história não começou com a carta em si. Começou meses antes, durante um conflito interno discreto que o palácio esperava que nunca se tornasse público. Muito antes da coroação brilhar sob as câmeras em 2023, fontes internas sussurram que outra batalha já se desenrolava nos bastidores do palácio. Uma batalha não pela cerimônia, mas pela posse, pelo legado e pela permanência. Porque, dentro da tradição real, as coroas nunca são meras joias, são declarações de autoridade. E, segundo crescentes especulações, uma coroa em particular tornou-se silenciosamente o centro de uma devastadora luta interna. Para Camilla, a coroa da coroação representava o selo final de aceitação, após anos de julgamento público, resistência palaciana e comparações silenciosas com o passado. Aquele momento sagrado parecia inseri-la completamente na história da realeza.
Mas fontes internas sugerem agora que, por trás de toda a pompa, certas figuras importantes nunca consideraram a questão resolvida definitivamente. Para elas, a coroa não era uma recompensa pessoal, era um legado nacional, protegido por protocolo, história e pela sombra da disciplina que a rainha Elizabeth II demonstrou ao longo da vida. Foi aí que, segundo relatos, a tensão começou. Observadores do palácio afirmam que começaram a surgir questionamentos sobre o verdadeiro significado dos ritos de coroação de Camila após o reinado de Carlos. Seriam apenas simbólicos? Estariam ligados exclusivamente à vida e ao reinado dele? Ou poderiam ser interpretados de maneiras que estendessem sua influência para além do momento da coroação em si? Essas perguntas podem ter soado técnicas, até mesmo frias. Mas, dentro da monarquia, a linguagem técnica muitas vezes acarreta consequências devastadoras. Uma única frase em um documento pode proteger uma dinastia ou fragmentá-la. Segundo rumores da realeza, o príncipe William e a princesa Anne estavam cada vez mais preocupados com o que alguns assessores descreveram como integridade institucional. Ana, moldada por décadas de lealdade aos métodos de sua mãe, acreditava que a coroa não podia se dar ao luxo de ter áreas cinzentas em relação a relíquias de família, custódia cerimonial ou bens legados. Guilherme, de olho no futuro reinado que um dia herdaria, compreendia o perigo de permitir que a lealdade emocional obscurecesse os limites legais. Para ele, não se tratava de humilhação. Tratava-se de proteger George, Charlotte, Louis e a monarquia, que um dia eles representariam. Charles, no entanto, encontrava-se no centro mais doloroso da tempestade. Relatos sugerem que ele estava dividido entre a mulher que estivera ao seu lado e a instituição que nascera para servir. Cada caminho era doloroso. Defender Camila sem restrições significava arriscar alarmar os guardiões da continuidade. Limitar seus direitos significava arriscar reabrir antigas feridas que a coroação tentara sepultar. E, no entanto, a regra mais antiga do palácio permanecia brutalmente simples. O sentimento privado devia se curvar perante o dever público. Assim, enquanto a nação se lembrava das carruagens douradas, dos juramentos ancestrais e do brilho triunfante de 2023, outra história se desenhava silenciosamente sob a superfície. A coroa que outrora parecia confirmar a permanência de Camila estava se tornando o próprio objeto que forçava a monarquia a questionar o quanto de permanência ela realmente deveria ter. E enquanto o público via união durante a coroação, fontes internas afirmavam que as fissuras dentro da monarquia já se tornavam impossíveis de esconder. Segundo relatos, isso aconteceu durante uma reunião estratégica privada, realizada nos bastidores da Clarence House. Um encontro tão rigidamente controlado que até mesmo funcionários de longa data do palácio foram impedidos de acessar os corredores próximos. Quando as portas se reabriram, várias figuras importantes pareciam abaladas. Mas, segundo fontes próximas à família real, foi a expressão do príncipe William depois que revelou a verdadeira gravidade do que acabara de acontecer. Algo irreversível havia sido desencadeado. Os relatos sugerem que a discussão começou com uma linguagem tão cuidadosa que até mesmo os presentes compreenderam o perigo que ela representava. Não foi formulada como um ataque a Camila, mas sim como uma defesa da coroa. Alega-se que consultores jurídicos foram solicitados a examinar o que poderia acontecer se os direitos cerimoniais, as relíquias de família, os arquivos e os futuros privilégios reais permanecessem sujeitos à interpretação após o fim do reinado de Charles. Em famílias comuns, essas questões poderiam ser desavenças privadas. Dentro da Casa de Windsor, elas se tornam questões de continuidade nacional. Segundo rumores, a princesa Anne foi a primeira a levar a questão além de uma mera preocupação educada. Ela passou a vida inteira observando sua mãe zelar por cada detalhe
do protocolo real com paciência e firmeza. Para Anne, ambiguidade não era compaixão. Era uma fragilidade à espera de ser explorada. Fontes internas afirmam que ela defendeu o que alguns assessores mais tarde chamaram de protocolo de ferro, sistema discreto, porém implacável, que separaria o afeto pessoal da autoridade institucional. Nada de gritos, nada de humilhação pública, apenas regras, documentos e portas trancadas. Segundo relatos, Guilherme a apoiou com um tipo diferente de força. Sua preocupação não era apenas com o que havia acontecido, mas também com o que poderia acontecer no futuro. Se surgissem disputas futuras em torno da facção de Camila, de sua família ou de qualquer privilégio cerimonial ligado à coroação, o ônus recairia sobre seu reinado. E William, segundo fontes internas, não tinha intenção de herdar um trono envolto em lealdades não resolvidas. A instituição devia vir em primeiro lugar, não por ser fria, mas porque qualquer coisa menos que isso poderia enfraquecer o futuro que seus filhos nasceram para carregar. Charles resistiu. É a essa parte que os sussurros do palácio retornam repetidamente. Dizem que ele ouvia, argumentava, fazia pausas e se retirava para longos silêncios, dividido entre a mulher ao seu lado e os avisos vindos daqueles que juraram proteger a monarquia além dele. Mas os arquivos selados, os protocolos de sucessão e os resumos jurídicos privados, segundo relatos, tornavam uma verdade impossível de ignorar. A coroa não poderia sobreviver apenas com base em sentimentalismo. Ao final da reunião, o clima havia mudado. O que começou como um debate transformou-se em uma decisão que aguardava ser assinada. Anne insistiu na linha. William A. mantive firme. Os conselheiros prepararam o caminho. E Charles, exausto pela doença, pela história e pelo dever, teria compreendido que a recusa em agir poderia deixar uma ferida muito maior para o próximo reinado. Mas nem mesmo aquelas reuniões tensas prepararam o palácio para o que aconteceu quando o decreto sigiloso foi finalmente ativado. Os sussurros que se espalharam pelos corredores reais naquela noite eram assustadoramente consistentes. Camila não esperava que as negociações chegassem tão longe. Relatos sugerem que a rainha consorte acreditava que as negociações ainda estavam em andamento até que os procedimentos do palácio mudaram repentinamente. Quase da noite para o dia, o acesso foi alterado. As conversas cessaram. Os convites, segundo relatos, desapareceram. E então veio a constatação que deixou até mesmo os cortesãos mais experientes atônitos. Não haveria reversão. Segundo fontes do palácio, os primeiros sinais não foram suficientemente dramáticos para serem notados pelo público, mas, dentro da máquina real, eram inconfundíveis. Certos documentos cerimoniais deixaram de ser encaminhados pelos mesmos canais. Discussões de planejamento que antes incluíam o gabinete de Camila teriam sido redirecionadas para instâncias superiores da família real. A linguagem em torno dos futuros privilégios de coroação tornou-se mais fria, restrita e controlada. Não foi um anúncio. Foi algo muito mais devastador em termos palacianos, um congelamento administrativo silencioso. O círculo íntimo de Camila ficou, segundo relatos, profundamente perturbado porque as restrições não pareciam ser temporárias. Não foram apresentadas como um período de reflexão ou um compromisso político. Pareciam estar ligadas ao próprio decreto sigiloso, o que significava que a mudança carregava o peso da autoridade de Charles. Isso tornava quase impossível contestá-la sem transformar uma ferida privada em uma crise pública. E para Camila, essa foi a armadilha mais cruel de todas. Contestar a decisão abertamente só confirmaria os próprios temores que Anne e William supostamente haviam despertado em segredo. Depois veio a ansiedade ainda maior em relação à sua família. Há relatos de que Tom Parker Bowles e Laura Lopes não foram mencionados diretamente no decreto, mas a mensagem teria chegado até eles mesmo assim.
A influência na vida da realeza raramente se manifesta de forma explícita. Ela se manifesta em convites, conversas, acesso e proximidade. Se a posição cerimonial de Camila estava sendo limitada, então o alcance social e simbólico ao seu redor poderia diminuir junto. O que antes parecia um lugar seguro perto do centro da vida real, de repente se tornou muito menos certo. Charles, segundo rumores, se recusou a reabrir o assunto. Essa recusa pode ter tido um impacto mais profundo do que as próprias restrições. Durante anos, ele foi o maior defensor de Camila, a única figura cuja lealdade resistia à indignação pública, à resistência familiar e à longa sombra do passado. Mas agora, segundo fontes internas, até mesmo Charles traçou uma linha que não cruzaria. O rei que a elevou à história foi também o rei que traçou os limites do seu futuro. E assim o palácio entrou numa fase mais fria, não ruidosa, não teatral, mas disciplinada, vigilante e implacável. Camila não havia sido expulsa, mas algo ao seu redor mudara. O brilho da coroação dera lugar ao cálculo, e aqueles que entendiam o poder real perceberam a diferença imediatamente. Contudo, por trás das consequências emocionais, um temor ainda maior se espalhava pela monarquia. A possibilidade de que aquilo fosse apenas o começo de uma ampla reformulação da realeza. Durante anos, observadores da realeza viram a princesa Anne e o príncipe William atuando em esferas separadas. Uma, a defensora inflexível da tradição. O outro, o futuro rei, navegando por uma monarquia moderna. Mas fontes internas agora sussurram que a carta lacrada os alinhou completamente, de forma discreta, estratégica e com um nível de coordenação que, segundo relatos, pegou várias facções do palácio totalmente de surpresa. O papel de Anne, de acordo com rumores no palácio, nunca teve a ver com causar alvoroço. Tratava-se de aplicação da lei. Ela entendia o funcionamento da máquina da coroa melhor do que quase qualquer pessoa ainda ativa dentro da família, e fontes internas sugerem que ela começou a se movimentar por essa máquina com fria precisão. Os arquivos foram revisados. A linguagem cerimonial foi aprimorada. Pressupostos antigos foram postos à prova à luz do protocolo. O que parecia aos olhos de fora uma rotina administrativa do palácio, supostamente se revelou algo muito mais complexo nos bastidores. Guerra burocrática travada em silêncio. O papel de William era diferente, mas igualmente decisivo. Ele não estava apenas protegendo o presente. Ele estava protegendo a imagem da monarquia que um dia repousaria sobre seus ombros. Há relatos de que ele queria que cada cerimônia futura, cada privilégio da coroa, cada gesto simbólico fosse inconfundível. Nenhuma facção privada poderia ter permissão para criar confusão em torno da linha de sucessão ou da herança de deveres dos filhos reais. Nessa história, George, Charlotte e Louis não eram apenas netos, eles representavam o futuro da instituição. É por isso que alguns assessores supostamente começaram a se referir à aliança silenciosa como o Acordo dos Herdeiros. Não foi um pacto público, não foi uma declaração dramática. Foi um entendimento mútuo de que o próximo reinado não poderia começar sob a sombra de reivindicações cerimoniais não resolvidas. Ana trouxe a memória férrea da disciplina de Elizabeth II. Guilherme trouxe a pressão do amanhã. Juntos, eles formaram, segundo relatos, uma muralha em torno da futura monarquia, firme, silenciosa e impossível de ignorar. Charles, debilitado pela doença e sobrecarregado pelo custo emocional de cada decisão, passou a depender cada vez mais da clareza de Anne. Fontes próximas afirmam que ele confiava nela, porque ela não suavizava a verdade para confortá-lo. Ela via a monarquia como um compromisso sagrado, não como um acordo familiar a ser negociado de acordo com sentimentos pessoais.
E num período em que Charles se via dividido entre o amor, a história e o medo de um escândalo público, a lealdade inabalável de Anne pode ter sido a força que o estabilizou, mas a contraofensiva trouxe sofrimento. Cada restrição imposta aos direitos futuros de Camila também servia como um lembrete de quão longe o palácio acreditava que a questão havia chegado. Cada documento atualizado sugeria que a confiança, uma vez questionada, poderia ser reduzida pelo protocolo, e cada movimento discreto de William e Anne deixava claro que a coroa estava se preparando não apenas para uma controvérsia, mas para uma era de sucessão em que nada seria deixado ao acaso. Mas o momento mais emocionante de todos teria ocorrido depois que o palácio percebeu que o público começava a sentir que algo enorme havia mudado nos bastidores. Inicialmente, o palácio tentou manter a ilusão de calma. As aparições públicas continuaram. Sorrisos cuidadosamente calculados permaneceram. Mas os observadores da realeza começaram a notar as lacunas, a linguagem corporal alterada, os momentos ausentes, o distanciamento incomum durante eventos importantes. E, de acordo com várias fontes da mídia, essas mudanças sutis não foram acidentais, eram sinais. Sinais de que o equilíbrio de poder dentro da monarquia havia mudado fundamentalmente. Os observadores mais experientes não precisavam de uma declaração oficial para perceber a mudança. Eles observavam quem estava em que posição, quem era mencionado, quem estava discretamente ausente da linguagem de planejamento que antes parecia automática. Relatos sugerem que Camila continuou sendo protegida publicamente. Mas, em privado, certas portas já não se abriam com a mesma facilidade. Conversas que deveriam ter passado por seu gabinete supostamente começaram a ser encaminhadas para outros lugares. Decisões que antes exigiam negociações delicadas agora eram tomadas com uma frieza implacável. Dentro do palácio, o silêncio estava se tornando uma arma. Charles, segundo fontes internas, parecia cada vez mais exausto pelo fardo de manter dois mundos unidos. De um lado estava a mulher que ele lutara por décadas para legitimar. Do outro, a própria monarquia, como Guilherme, Catarina e Ana representando um futuro que não podia se dar ao luxo de confusão. O afastamento do rei de certas tensões internas teria aprofundado a sensação de que uma nova estrutura estava se formando ao seu redor, não contra ele, mas para além dele. Foi aí que a influência de Guilherme e Catarina supostamente começou a crescer com força impressionante. Eles não foram apresentados como rebeldes, mas sim como representantes da continuidade. Um futuro estável, uma imagem mais segura, uma geração na qual o público podia investir emocionalmente sem as cicatrizes de escândalos antigos. E à medida que a simpatia se voltava lentamente para eles, o palácio percebeu algo perigoso. O povo não estava mais apenas assistindo ao reinado de Carlos. Já estavam imaginando o próximo. Para Camila, essa constatação pode ter sido mais dolorosa do que qualquer restrição por escrito. A dignidade pública permaneceu intacta, mas a atmosfera havia mudado. Uma consorte pode sobreviver às críticas. Ela consegue sobreviver a antigas controvérsias, mas sobreviver a uma perda silenciosa de confiança institucional é muito mais difícil, porque não acontece de repente. Acontece por meio de omissões, de títulos suavizados, de reuniões remarcadas sem explicação, da linguagem cautelosa de assessores que, de repente, falam como se o futuro já tivesse escolhido seu centro. E assim, as fissuras se ampliaram, não por meio de declarações escandalosas, mas pela fria coreografia da sobrevivência da realeza. O palácio não precisou anunciar que o poder havia mudado de mãos. Simplesmente começou a se comportar como se isso tivesse acontecido. E enquanto as especulações se espalhavam para além dos muros do palácio, a atenção se voltou para uma questão perturbadora. Por que Charles tomaria uma atitude tão devastadora agora? Depois de tudo que aconteceu,
Os mais próximos do rei descreveram a decisão como um dos momentos mais dolorosos de seu reinado, porque nunca se tratou simplesmente de joias, títulos ou privilégios cerimoniais. Era uma questão de legado. Era sobre o que Charles acreditava que a história diria sobre ele. Muito depois das luzes do palácio se apagarem e o próprio reinado se tornar parte da memória da realeza. E, segundo sussurros que agora ecoam por Westminster e pelo Palácio de Buckingham, ele escolheu a coroa em detrimento da lealdade pessoal. Para Charles, o temor, segundo relatos, não era apenas o que Camila poderia perder, mas também o que William poderia herdar. Uma monarquia que carregasse incertezas privadas para o próximo reinado poderia se tornar frágil antes mesmo de o novo rei assumir o trono. Conselheiros teriam alertado que direitos cerimoniais não resolvidos, tradições contestadas e acesso incerto aos bens reais poderiam criar tensão justamente no momento em que a nação mais precisava de estabilidade. Charles passou a vida esperando pela coroa. Agora enfraquecido e sob o olhar atento da história, ele não podia permitir que seu filho herdasse a confusão envolta em lealdade. A sombra da rainha Elizabeth II pairava sobre todas as conversas, segundo relatos. Seu reinado foi construído sobre a contenção, a clareza e a disciplina fria de priorizar a instituição em detrimento do desejo. Fontes internas sugerem que Charles entendia que a comparação seria implacável. Sua mãe preservou a monarquia em meio às tempestades, fazendo com que o dever parecesse mais forte do que a emoção. Se ele não fizesse o mesmo, seu reinado poderia ser lembrado não por reformas ou serviços prestados, mas por deixar uma perigosa zona cinzenta no coração da família real. É por isso que o decreto sigiloso foi interpretado por alguns conselheiros como um ato de proteção, não de punição. Alegadamente, ele deu ao palácio a clareza que Charles desejava antes da futura ascensão de William. Isso restringiu o que poderia ser reivindicado, definiu o que poderia ser usado e traçou uma linha discreta em torno dos símbolos que pertenciam não a uma pessoa em particular, mas à própria monarquia. Na linguagem da realeza, essa distinção é fundamental. Uma coroa pode homenagear um consorte, mas não pode se tornar uma porta de entrada para influência permanente. Ainda assim, o custo emocional foi severo. Relatos sugerem que Charles resistiu porque sabia que a decisão seria sentida como uma traição por aqueles mais próximos de Camila. Mas a alternativa era pior. Anos de sussurros, pressão entre facções e lenta divisão interna. Historiadores da realeza frequentemente alertam que as monarquias são mais vulneráveis quando lealdades privadas competem com a ordem pública. Charles pode ter percebido esse perigo se aproximando e decidido, finalmente, impedi-lo antes que atingisse o reinado de William. Assim, a assinatura tornou-se mais do que tinta. Tornou-se uma confissão de que o amor não podia governar a coroa e que até mesmo um rei deve renunciar ao conforto pessoal quando a história exige uma resposta mais dura. Mas, embora o decreto possa ter resolvido uma disputa real, pessoas próximas acreditam que ele também abriu as portas para uma era completamente nova dentro da Casa de Windsor. A monarquia que emergiu após o público assistir às deslumbrantes celebrações da coroação de 2023. Algo mais frio paira agora sobre as operações do palácio. Mais disciplina, mais controle. E, de acordo com relatos crescentes vindos de círculos da realeza, a mensagem por trás da decisão final de Charles foi inequívoca. A coroa só sobreviveria se o legado viesse antes da emoção. William e Catherine agora ocupam o centro dessa nova realidade, não por meio de espetáculo, mas por inevitabilidade. Há relatos de que o palácio começou a tratá-los menos como o próximo capítulo, e mais como a força estabilizadora que já mantém a história unida. Seus filhos, especialmente George e Charlotte, são cada vez mais vistos como símbolos de continuidade, prova de que o futuro da monarquia deve ser protegido da confusão
antes que ela o ameace. A princesa Anne, por sua vez, tornou-se, segundo relatos, a força silenciosa por trás dessa reformulação. Ela não precisa de aplausos nem de manchetes. Seu poder reside na antiga linguagem real de disciplina, documentus e dever. Fontes próximas afirmam que sua presença tranquilizou Charles em momentos de tensão privada, ao mesmo tempo que lembrou à família em geral que o sentimentalismo jamais poderá se sobrepor à instituição. Nesse sentido, Anne não se limitou a apoiar o decreto. Ela ajudou a definir a nova ordem que se criou. Para Camilla, disse que o declínio é menos dramático, mas mais definitivo. A influência nem sempre desaparece com uma queda pública. Às vezes, essa ligação se dissipa em meio a reuniões fechadas, mudanças de rumo, autoridade enfraquecida e o lento desaparecimento de pressupostos antes dados como certos. O palácio não apagou o lugar dela ao lado de Charles, mas pessoas próximas acreditam que limitou drasticamente o que esse lugar pode significar além dele. Essa é a ferida por trás do silêncio. E agora, a carta lacrada tornou-se um dos mistérios reais mais controversos dos últimos anos. Não porque o palácio a tenha explicado, mas sim porque não o fez. Esse silêncio apenas aprofunda a suspeita de que algo profundo foi escrito, assinado e trancado. Algo poderoso o suficiente para redesenhar o mapa emocional da Casa de Windsor. Segundo rumores da realeza, a lição é brutal. A monarquia pode sobreviver a escândalos, decepções amorosas e rivalidades, mas não pode sobreviver à incerteza no cerne de seu legado. Por isso, Charles optou pela clareza. Ana impôs disciplina, Guilherme e Catarina herdaram o ímpeto, e Camilla, outrora coroada sob o peso da história, agora enfrenta a dura realidade de que a coroa concede apenas o que o dever lhe permite reter. Porque, no fim das contas, pessoas próximas à realeza acreditam que a monarquia deu sua lição mais dura. De todas as coisas, a coroa pode perdoar, mas jamais esquece quem tentou remodelar seu legado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.